E aí galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel França da Condutor Legal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre excesso de velocidade. Lembra daquele post que a gente colocou no Instagram perguntando de qual assunto você gostaria de ouvir que a gente falasse? Pois é, naquela enquete o assunto que mais foi solicitado é o excesso de velocidade, né? Então a gente vai falar dele nesse vídeo. Fique ligado, a gente vai falar sobre as dúvidas que mais acontecem e que o pessoal encaminhou pra gente, tudo bem? Bom, o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, ele possui 3 tipificações, o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. E a gente vai estar falando aqui, né, de forma bem tranquila, né, de forma bem clara. Caso fique alguma dúvida, você pode enviar que a gente fala, né, de uma forma mais específica o que cada um está especificado no Código de Trânsito Brasileiro, tá legal? Então o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, ele vem falando do excesso de velocidade, né, que ele tem 3 tipificações. A primeira é exceder a velocidade permitida em até 20%. É uma multa média, né? O valor dessa multa é R$ 130,16 e são 4 pontos na carteira, né, que é retirado do condutor que comete esse tipo de infração. Ou seja, pessoal, é uma infração que acontece muito, né, no dia a dia, ainda mais porque em algumas vezes o condutor ele está, né, desatento, ele não vê a devida sinalização, às vezes até falta a sinalização, né, a gente sabe que isso acontece. Então, o artigo 218, inciso 1, fala exatamente disso, exceder a velocidade permitida em até 20%, beleza? Segundo tópico, artigo 218, inciso 2, ele fala a seguinte situação: exceder a velocidade permitida, né, de 20% em até 50%. Então, é aqueles casos, né, que o condutor excede a velocidade além do permitido em até 20% e ele não chega até 50% a mais daquilo que está previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro como limite da via ou então da placa de regulamentação ali naquela via. Então, pessoal, o artigo 218, inciso 2, ele, né, deixa bem claro que é o excesso da velocidade, né, entre 20% em até 50%, ok? Essa é uma infração grave, ou seja, são 5 pontos na carteira e o valor dessa infração é R$ 195,23. Então fique ligado, você condutor, você condutora, porque essa infração, né, além de ser grave, fica evidente que o limite de velocidade já está, né, chegando ali em algo que possa trazer algum risco para o condutor e também para os demais usuários da via. Não que o inciso 1 não ofereça risco, mas como é até 20%, né, um exemplo, no caso concreto, né, um limite de velocidade de até 60 km por hora. Né, a gente sabe que 10%, né, são 6 km, 20%, né, seriam 12, então a pessoa que passa 73 por hora já cometeria essa infração grave, né? Então, na medida que o condutor vai acelerando, ele vai piorando, ele vai agravando o tipo de infração que ele possa estar cometendo, ok? Bom, vamos falar agora do terceiro caso: exceder velocidade permitida em mais de 50%. Então, esse é o artigo 218, inciso 3º, é uma infração gravíssima, então aqui a gente precisa dar um destaque, enfatizar que é uma infração que a gente chama de mandatória. Isso quer dizer o quê? Ao cometer essa infração, você condutor, você condutora, pode ter sua habilitação suspensa. Apenas essa infração. E aí alguns perguntam: ué, Gabriel, mas eu só cometi uma única infração, essa tem como penalidade, né, 7 pontos na carteira. Como é que vai suspender a carteira? Tendo em vista que há necessidade de 20 pontos para o Detran instaurar o processo de suspensão. Bom, aí é um assunto para um outro vídeo, né, que a gente faz em breve, para falar das infrações mandatórias. São aquelas infrações que por si só podem suspender a sua habilitação. E, né, essa infração específica do artigo 218, inciso 3º, é uma infração que se enquadra nisso. Ela sozinha pode sim gerar suspensão da sua habilitação.
Gabriel, mas por qual motivo? Bom, gente, como está bem escrito na redação do artigo, exceder a velocidade permitida em mais de 50%. Ou seja, está claro aí que, né, o condutor está oferecendo um grande risco, não só para ele mesmo, mas para os outros usuários da via. Por exemplo, o veículo ao lado, uma moto que esteja também passando por ele, ou ele ultrapassando a moto, não é mesmo? E mais ainda para o pedestre, né? Imagina um pedestre querendo atravessar uma via e um carro passando, né, além de 50% da que é permitida para aquele caso específico daquela via. Então, por esse motivo, além, né, dessa multa ser mandatória, como a gente já sinalizou aqui, o valor dessa multa também é muito pesada. Ela é uma infração gravíssima, né? Então o valor dela é R$ 293,47. No entanto, ela é uma multa agravada 3 vezes, ou seja, o valor dela fica em R$ 880,41. Ou seja, gente, é uma infração que a gente deve evitar, não só porque oferece risco ao trânsito. Esse é o principal objetivo, né? Que a gente não cometa infração de trânsito, porque a gente sabe que isso aumenta a segurança no trânsito. Mas eu estou aqui para sinalizar para você também, para você, né, que vive no trânsito no dia a dia, cuidado, porque se você cometer essa infração, artigo 218, inciso 3º, além de correr o risco de perder a sua habilitação, o Detran vai ter 5 anos para lavrar esse processo de suspensão de dirigir. O valor dessa multa é R$ 880,41, tá ok? Bom, pessoal, então são os desdobramentos, né, do artigo 218, que é relacionado ao excesso de velocidade. Relembrando rapidamente, 218, inciso 1, exceder velocidade em até 20%, 218, inciso 2, exceder velocidade permitida de 20% em até 50%. Inciso 3º, exceder velocidade permitida em mais de 50%, destacando que essa é uma infração mandatória, ela pode gerar suspensão da sua habilitação, além de ter o valor de R$ 880,41. Muito cuidado, condutor. Ao cometer essa infração, né, você está oferecendo um grande risco ao trânsito como um todo. Então, evite, preste atenção na sinalização, ande com seu veículo dentro dos padrões de velocidade, porque isso vai aumentar a segurança no trânsito como um todo e vai diminuir os riscos de acidente. Tá legal? Vamos fazer juntos um trânsito mais legal. Com isso, seja você também um condutor legal. Vamos respeitar os limites de velocidade, vamos fazer com que o trânsito seja cada dia melhor e mais legal, beleza? Para finalizar, eu quero aqui desmistificar um mito que as pessoas acham em relação ao excesso de velocidade. Bom, quando as pessoas recebem aquela notificação de trânsito, né, em sua casa e começam a ler que tipo de infração elas cometeram, apesar delas verem ali que é transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%, em até 20%, ou em mais de 50%, algumas pessoas interpretam aquilo como se fosse a tolerância que elas teriam para cometer aquela infração. Se é 60%, eu posso passar em até 20%. Não, não é isso, pessoal. Aquilo ali que está especificado é justamente o que você ultrapassou. Então, ao ler a infração, o que nós devemos entender é o quê? É aquilo que eu cometi a mais. Então, se é 60 km por hora, é porque eu passei a 68, é porque eu passei a 69. Ou seja, esse limite de velocidade que eu excedi foi em até 20% da permitida. Se eu passar a 75 km por hora, essa velocidade foi além dos 20%. Então, eu estou no inciso 2, que é uma infração grave, como a gente já falou aqui anteriormente. Se eu passo a 90 km por hora, quer dizer que eu excedi a máxima permitida em mais de 50%. Aí cai no inciso, né, o inciso 3, o inciso 3º, que é a infração gravíssima. Tá ok? Outro detalhe, pessoal, que muito é perguntado, né, para a gente nas redes sociais, é em relação à tolerância, né? As pessoas falam, Gabriel, mas eu passei no Pardal, na fiscalização eletrônica, a 75 km por hora. E por que eu fui autuado? Não tem ali uma margem de erro? Como é que a gente resolve isso? Tem ou não tem a margem de erro na fiscalização eletrônica?
a grosso modo nos pardais? Sim, pessoal, existe sim a margem de erro. Então a gente precisa ficar atento, porque quando a infração chega, né, à nossa casa, teoricamente nós não passamos a 61, a 62. Nós passamos acima da margem de erro, que ela é obviamente considerada, mas reduzida a margem de erro, aí sim chega-se ali ao excesso de velocidade que foi cometido. Exemplo, vamos de novo colocar um caso concreto aqui de 90 km por hora. Então vamos aqui imaginar que você, condutor, esteja trafegando na Avenida Brasil. A Avenida Brasil, em dado momento, né, ela tem como regulamentação da velocidade 90 km por hora, em alguns locais 80 km por hora. Ok, vamos imaginar que seja 90 km por hora, para facilitar a nossa conta, tá bom? Ao trafegar na velocidade de 95 km por hora, você vai ser autuado? Não. Você pode até ser autuado, mas é uma infração que está errada, equivocada. Você tem direito ao recurso. Se você fizer o recurso ou a defesa prévia, as chances de você ganhar são muito grandes, né? Então, por que, Gabriel? Por que eu tenho chance de ganhar? Porque a margem de erro da fiscalização eletrônica, né, dos pardais, em até 100 km, em até 100 km, em até 7, eita, em até 100 km por hora, a margem de erro são de 7 km. Ou seja, pessoal, se você estiver trafegando a 95 km por hora, vai ser retirada a margem de erro de 7, só vai ser considerada 88. Ou seja, você não vai ser autuado por isso, entende? Agora, num outro caso concreto, se você está trafegando a 98 km por hora, tá certo? E ali foi flagrado você trafegando nessa velocidade. Retira-se então a margem de erro, 7 km, 98 menos 7, ou seja, você cometeu uma infração de trânsito em virtude dos 91 km que você estava trafegando ali naquele momento. Aí o pessoal pergunta, mas Gabriel, eu excedi a velocidade em 1 km, não é possível anular essa multa? Gente, você não passou a 91 km por hora, você passou a 98. Foi retirado a margem de erro, que são os 7 km, e então foi considerada a velocidade de 91 km por hora. Então, condutor, então, condutora, fiquem atentos, porque às vezes podem chegar algumas infrações em sua casa e você, né, já pode usar esse argumento, olhando a margem de erro dos 7 km por hora. Caso você tenha alguma dificuldade, caso tenha alguma dúvida, podem enviar para nós, que a nossa equipe vai estar à disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Tudo bem? Então, pessoal, estamos finalizando esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Em breve mandaremos mais conteúdos para você. Toda semana assine aqui, né, o sininho, aonde a gente vai te notificar quando tiver conteúdo novo. Tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, caso queira deixar algum comentário, vai ser um prazer responder você. Um abraço do Gabriel França, da Condutor Legal. Até um próximo vídeo. Valeu!